Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede para estar com você. E no vídeo de hoje estaremos comentando aqui, fazendo um breve comentário, de forma que vamos aqui apenas ter aqui um panorama, do comentário da nossa lição agora de Domingo Próspero. E nós estamos estudando a lição do segundo trimestre, que traz como tema central, tema geral, os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E antes de entrarmos aqui, no assunto da lição, eu quero estar agradecendo a você, inscrito deste canal, você que tem assistido os nossos vídeos. Eu quero deixar aqui, externar a minha gratidão a todos vocês. E a você, prezado irmão e amigo que assiste os nossos vídeos, mas ainda não é inscrito, se inscreva, deixe aí o seu gostei, o seu comentário. E quero pedir a todos vocês que assistiram os nossos vídeos, nos ajude compartilhando este vídeo para que possa chegar a outras pessoas, para que também eles tenham a oportunidade de ver e aprender deste conteúdo, que o objetivo aqui é levar a palavra de Deus às pessoas. Muito bem, a lição de número 8. A lição de número 8, ela traz como assunto sendo verdadeiros. É o assunto da lição 8, sendo verdadeiros. Eu quero aqui estar lendo texto áureo para os amados irmãos. O texto áureo diz assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Conforme o Salmo 32 e versículo 2. Verdade prática. Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou por outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. E aqui nós vamos poder, através desta lição, estar aprendendo aí, vendo a forma como deve o verdadeiro cristão se comportar no seu serviço cristão, no serviço dentro desta caminhada religiosa, caminhada cristã. Qual deve ser o nosso comportamento? Qual deve ser a forma de nos portarmos em relação às pessoas e em relação aos ensinamentos da palavra de Deus, vindo a nós através dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Ok, meus queridos, a nossa leitura bíblica em classe, não vou ler, mas apenas passar aqui a referência. Você que tem a lição aí, você sabe, a referência bíblica é Mateus capítulo 6, versículos do 1 ao 4. Não vamos estar lendo, mas você sabe aí, ok? Vamos à introdução da nossa lição. A introdução nos diz assim: o ensinamento de Jesus no Sermão do Monte tem o objetivo de fazer com que sejamos seguidores de Cristo, comprometidos com os valores do reino de Deus. Uma consequência de quem vive esses valores é buscar ser aprovado por Deus, não aplaudido pelos homens, além de vigiar contra a hipocrisia. Nesta lição,
veremos que Deus condena a hipocrisia de pessoas que praticavam boas ações, não por compaixão ou por outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Ok? Aqui temos a introdução que nos aponta, aí nos indica qual será o caminho a ser percorrido dentro do comentário da nossa lição aqui, a lição bíblica da escola dominical para este domingo. E já nos orienta aqui a introdução, qual é o propósito, qual é o objetivo do Senhor ter dado esses ensinamentos, que é para quê? O cristão, o verdadeiro seguidor de Cristo, tem que aprender da sua palavra, do propósito e dos valores do reino de Deus. E nestes propósitos, e dos valores do reino de Deus, nós vamos aprender aí que o comportamento do verdadeiro cristão, ele tem que ser embasado no modelo do reino, e esse modelo ele vem através dos ensinamentos da palavra do Senhor, ok? O primeiro ponto diz o ato de dar esmolas e a hipocrisia. Mas antes de lermos, eu quero dizer a você o que é a hipocrisia. Nós temos aqui a definição apresentada aqui pelo comentarista, que diz que no grego a palavra para hipócrita significa alguém que interpreta um papel, um personagem em uma obra teatral. Ou seja, é uma espécie de ator, É um ator. O que é ator? Ator é uma pessoa que vai apresentar numa cena, ele vai figurar ali, uma história que às vezes ela até parece ser real. No teatro, pessoas choram, se emocionam com algo que o ator está apresentando ali. Mas na grande maioria das vezes é apenas uma ficção, é uma história criada, mas ela parece ser tão real que leva as pessoas a entrar em pranto de choro, pela emoção, achando que ali é uma verdade, é algo, Então, o hipócrita traz essas qualidades, essas características, tá? Deixando que, também, acrescentando aqui, que a hipocrisia fala de atitude exterior que procura o quê? Esconder uma realidade interior. Quando, na verdade, o hipócrita, ele apresenta, ele diz, pois a hipocrisia ela pode se dar destas formas, tanto por palavras como por ações, Tem pessoas que diz ser, na verdade, quando se descobre, ele não é aquilo, segundo aquilo que ele diz que é. E as ações, às vezes a pessoa faz alguma coisa e na realidade ele não é aquilo que faz ou que ele fez não é verdadeiro, é apenas uma encenação, uma atuação com o intuito de enganar, às vezes o que é pior, de enganar para intencionado a obter aí algum proveito. Então vamos, no decorrer desta lição, vamos descobrir aí, aprender qual deve ser o comportamento de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro servo de Deus, para que ele não seja qualificado aí como um hipócrita, ok? Então, como está dizendo, é a atitude é uma prática de dizer uma coisa e fazer outra. E é uma atitude que ela é condenada pelas Escrituras. Olha aí, atente aí para esta referência, leia só duas referências pelo menos. 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo 3, versículo 5 e Lucas 6, versículo 46. Leia somente essas duas referências e você vai ter noção aí do que é essa característica da hipocrisia, ok?
Então, muito bem, a você que é aluno, que aprecia a escola dominical, a você que não vai à escola dominical, mas gosta de ouvir, de assistir aí pelas redes sociais, e a você que é professor de escola bíblica dominical, você que dá aula na sua igreja, na sua congregação, sejam todos bem-vindos a este canal, sejam todos bem-vindos a esta, digamos aqui, esta pré-aula, né, para a lição bíblica da escola dominical deste domingo que vem. Então vamos aqui, apenas quero ler aqui um pouco desse primeiro item que diz assim: no grego a palavra para hipócrita significa alguém que interpreta um papel, um personagem em uma obra teatral. O uso desta palavra no Evangelho de Mateus caracteriza a hipócrita como uma pessoa cujos atos pretendem impressionar os observadores, cujo foco está nos efeitos e não nas questões centrais da fé. Ou seja, qual é o propósito do hipócrita? Chamar a atenção, e às vezes essa pessoa que age com atitude, né, da hipocrisia, tentar transparecer algo que não é, essa pessoa às vezes ele está ali no meio do sistema religioso, o que é pior, porque ele com a sua falsidade, com a sua mentira, suas falsas conduta, acaba levando a organização ali que ele pertence, a igreja, a comunidade que ele pertence, acaba levando o que? Um escândalo. Pois quando ele tenta passar para as pessoas uma coisa que ele não é, e logo vem à tona, aí as pessoas, muita gente fica revoltado com a instituição religiosa, com a comunidade que aquela pessoa pertence, e às vezes generaliza. Então precisamos ter cuidado, meus irmãos, para não sermos aí o fermento que venha levedar e estragar o que há de essencial, que é a palavra de Deus, no meio do povo de Deus, na comunidade evangélica. Precisamos, pois o foco aqui, o objetivo dos ensinamentos de Jesus é levar os seus seguidores a aprender a se comportar de forma digna, condizente com o modelo do reino de Deus. Ok? Muito bem. O segundo item diz assim: a justiça pessoal. Por intermédio da justiça pessoal, os discípulos de Jesus deveriam viver diferentemente dos fariseus, os quais projetavam em suas práticas religiosas mostrar ao público sua grande espiritualidade. Geralmente, essas pessoas que agem com essas atitudes, né, de hipocrisia, eles geralmente querem ser os mais santarrões, os mais crentes, querem se destacar desta forma, viu? Então, aqui o segundo item do primeiro ponto diz isso, né? A justiça pessoal. Qual é o conceito de justiça? Querido aluno, querido professor, o que você entende por justiça pessoal? O conceito de justiça, primeiro, é o quê? É a preocupação de agir corretamente. Isso é justiça pessoal. É a preocupação, o cuidado para não pecarmos no falar e no agir. Pois podemos sim cair no vacilo e cometer aí esta injustiça, esta falha no falar e no agir. Então tenhamos a preocupação para agir corretamente. Pense antes de falar, pense antes de agir. Pensar em quê? Pensar na conduta do reino, nos ensinamentos, na postura que um verdadeiro servo deve andar e deve se portar.
Olha, né, justiça é a preocupação para agir corretamente. A justiça é uma qualidade de Deus. A justiça é uma qualidade de Deus que deve afetar todos os aspectos da sociedade humana. Principalmente aos que foram chamados por Cristo e ensinados por Ele. Chamados e ensinados por Ele, falo dos dias de Jesus, Ele como palavra viva, ensinando os seus discípulos e seus seguidores. E hoje nós que fomos chamados pela sua graça, pela sua bondade salvadora, e não temos Ele como palavra viva, mas temos hoje Ele na palavra escrita, e pelo seu Espírito nós vamos aprender como nos portarmos diante desta situação que muitos vivem nesta sociedade, que é com base na prática da mentira, da falsidade, do engano. E isto não condiz com os valores do reino. Portanto, nós somos representantes do reino de Deus aqui. E o nosso comportamento tem que ser diferente do comportamento dos fariseus, que procuravam mostrar aí, fazer uso de um serviço religioso, quando na verdade as práticas dele não condiziam com a realidade do reino de Deus. E o que Jesus quer, o que o nosso Deus quer, é que venhamos agir de forma diferenciada da forma como agiam os fariseus. Muito bem. Vamos aqui ao terceiro item do primeiro ponto. As 3 práticas da ética cristã. As 3 práticas da ética cristã. Olha o que diz aqui um pouco. O apóstolo Tiago falou que a religião verdadeira tem como marca o serviço ao próximo, que também é um culto a Deus. Jesus deixa claro que nesse serviço cristão não pode faltar a oferta, a oração e o jejum. Porém, no seu ensino, o propósito desses serviços piedosos não podem ser deturpados, como fizeram os escribas e fariseus. Como fizeram os escribas e fariseus. 3 práticas da ética cristã. E aqui o que nós aprendemos com Tiago, apóstolo Tiago, e com Jesus, é que a verdadeira religião ou o serviço cristão prestado pela verdadeira religião, ele tem que ser diferente da forma como faziam os fariseus e os escribas. E Jesus diz o quê? Que esse serviço prestado, Tiago diz que esse serviço prestado ao próximo, ele também é um culto a Deus. É um culto a Deus. Ajudar o pobre é cultuar a Deus. Pois essa é a vontade de Deus, que pelo amor que temos, o amor de Deus que há em nós, nos leva a agir em benefício do próximo. E fazendo assim, nós estamos honrando a Deus e a sua palavra. Estamos reconhecendo os valores do reino, que é auxiliar o pobre, auxiliar o necessitado. E nós, como representantes desses valores aqui, dos valores do reino aqui na terra, prestando esse serviço, nós estamos reconhecendo, e reconhecendo estaremos honrando o propósito de Deus, o propósito divino. Ok? As 3 práticas da ética cristã, O que aprendemos aqui com Tiago e com Jesus é que o cristão verdadeiro deve praticar o bem ao próximo, não de promover a si mesmo. O propósito deve ser, além de ajudar alguém, estar prestando louvor e adoração a Deus.
Este é o propósito do nosso serviço cristão. Aqui para a nossa sociedade, a nossa comunidade cristã, a nossa igreja, presta esse serviço porque não é o propósito aqui, o objetivo não é buscar os valores para si mesmo, não é buscar louvor para si mesmo, mas é propagar os valores do reino de Deus através de ações que fazemos neste serviço cristão. E o cuidado que devemos ter é que Jesus deixa claro também que neste serviço cristão precisa haver o quê? Aqueles elementos básicos, né, e necessário para que se preste um serviço cristão e culto a Deus ao mesmo tempo. Precisa haver o quê? Quais são os elementos apresentados por Jesus? Oração, jejum e oferta. Oferta, oração e jejum. E aí, como coloca aqui o comentarista da lição, que estes elementos, eles envolvem todo o nosso ser. Envolve todo o nosso ser. Por quê? Porque ele envolve o que é a parte financeira, ele envolve os bens, né? Que é a oferta, ele envolve, esse serviço cristão, ele envolve a nossa espiritualidade, que é a oração, e envolve o nosso corpo, que é o jejum, como diz aqui o comentarista. E o que é isso? Diz o comentarista que todas estas coisas, elas são direcionadas para Deus, para o próximo e para nós. Ou seja, o reino é beneficiado, o reino de Deus, por quê? Pois com o cumprimento do propósito do reino, realizado pelos seus servos, o reino está sendo reconhecido, os seus valores sendo reconhecidos, o propósito do Criador sendo reconhecido, com isso ele está sendo glorificado. A glória que muitos buscam para si, ela deve ser para o reino. Então quem age com essas atitudes corretas, não aceita glória e louvor para si mesmo, pois reconhece que toda glória e todo louvor é para o reino de Deus. Este é o ensinamento que devemos tirar aqui, desta aplicação que devemos tirar deste ensinamento. Ok, meus queridos irmãos? Pois esta é a característica de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro servo de Deus. Ok? É apenas um panorama aqui, uma rápida passagem por este comentário, para que o nosso vídeo não fique muito extenso, tá? Segundo ponto diz, auxiliando o próximo sem alarde. Auxiliando o próximo sem alarde. O que é alarde? Alarde quer dizer, não quer dizer a manifestação. Alarde é a ostentação. Ostentar é mostrar, querer exibir. Ou seja, pessoas que praticam ações, mas ele quer que as pessoas vejam, ele quer que as pessoas percebam, ele quer que os seus observadores não percam os detalhes das suas ações, pois ele tem o intuito de granjear para si louvores. E isso não condiz com os princípios do reino. Pois, como eu já falei aqui, a glória e o louvor é para o reino de Deus, é para Deus. Não para nós, não para os servos. É para o Senhor. Então, é o risco que as pessoas têm de pecarem na oferta, querer aparecer quando vai dar oferta, querer aparecer quando está orando, e isso incorre aí num grande risco de pecado, incorre em pecado. Essa é a verdade, essa é a realidade. Então, qual é a motivação do teu coração?
O que te motiva? Qual é o motivo que te leva a agir com esta conduta de fazer o bem às pessoas, mas que você é consciente de que toda glória e todo louvor pertence ao Deus Todo-Poderoso, é para Ele, única e exclusivamente para Ele. Qual é o propósito? Qual é o objetivo? Qual é a motivação? Qual é o motor que te induz a agir dessa forma, tá? Qual é, a motivação, motor, que te impulsiona a agir corretamente em relação às pessoas necessitadas e entender que essas ações, essa atitude, elas são provenientes de Deus para o ser humano, para o servo, para o cristão verdadeiro, para que ele pratique estas boas ações com o intuito de honrar o reino de Deus. É isso que te motiva? A motivação do seu coração é esta, querido professor, querido aluno, a você amigo, a você meu irmão, que ama a escola bíblica dominical e que ama a palavra de Deus. Se esta é a sua motivação, parabéns e vai em frente e Deus vai te abençoar grandiosamente. Da maneira dele, em secreto, ele te abençoará. Ok. Prosseguindo. Vamos aqui ao segundo item, que diz: o que buscamos quando auxiliamos o próximo? O discípulo de Cristo não busca se promover quando se dispõe a ser generoso para com o próximo. Não tem interesse em chamar a atenção de ninguém. Todavia, a sua beneficência e generosidade são atos piedosos praticados como parte essencial da religião pura para com Deus, que é cuidar dos órfãos e das viúvas, tá? Este deve ser o propósito. É isso que buscamos. É praticar o bem pela verdadeira religião, entendendo que essa é a verdadeira religião, ok? Cuidar dos necessitados, dos órfãos e das viúvas. Com isso, eu quero até, aproveitando aqui, esta parte, eu quero até citar algo de um escritor brasileiro, já até falecido, se não me engano, Gilberto Dinstein. Gilberto Dinstein, ele tem um dizer, dentro desse contexto de generosidade, de pessoas que ajudam outras pessoas. Ele diz que se alguém vai num caminho com uma vela acesa ou uma lamparina, e ele encontra alguém com a sua vela ou a sua lamparina apagada, e esse alguém ele vai e empresta da chama da sua lamparina, ele chega e toca na lamparina do outro que está apagado, e ele acende a lamparina do outro, os dois são beneficiados, os dois. E aqui eu pego este dizer de Gilberto Dinstein para dizer que isso condiz sim com a conduta do verdadeiro cristão e da verdadeira religião. É que quando nós ajudamos alguém, por isso que não devemos esperar o retorno vindo de alguém. A forma de nós ajudarmos as pessoas não é por barganha, não, trocar favores por favores, não. Pois reconhecemos que quando ajudamos alguém, isso não nos faz falta, não nos fará falta. Pelo contrário, o que Gilberto Dinstein quis dizer é que quando compartilhamos o que temos com quem não tem, os dois, ambas as partes são beneficiadas. E isso é uma pura verdade. Quando nós fazemos o bem, ainda que a retribuição não venha de pessoas
inclusive do que nós ajudamos, mas pode ter certeza que essa recompensa, essa retribuição, ela vem de Deus, ela vem do reino, pois nós agimos em benefício do próximo, mas a intenção é a prática e demonstração dos valores do reino. Ok, meu querido professor, meu querido aluno? Aplique isso na sua aula e na vida dos seus alunos, no viver dos seus alunos. E serão abençoados e prósperos. Tenho certeza que sim. Terceiro item do segundo ponto, que diz: a maneira de ofertar segundo Jesus. No ato de ofertar, devemos ter todo o cuidado necessário para não buscar louvores ou não louvarmos a nós mesmos. Interessante que o comentarista expõe aqui, e com base nos ensinos de Jesus, é que há um risco de cometermos pecado até no ato de ofertarmos. Até no ato de ofertarmos. Precisamos ter o cuidado necessário para não buscar o quê? Louvores ou louvarmos a nós mesmos. Aquela pessoa que às vezes até uma boa pessoa, é um crente bem visto na comunidade, mas uma hora ou outra, às vezes pessoas assim caem no vacilo, se empolga e às vezes até na hora de ofertar, seja essa oferta na comunidade, né, na instituição, na igreja, na hora do culto, a oferta tem deles que pega, abre a carteira e aí puxa a maior nota que tem, a nota de maior valor, e aí deposita na salva ou no gasofilácio. Para que as pessoas, os irmãos, vejam que ele oferta, a oferta dele é generosa. Cuidado que essa oferta pode não chegar a Deus. Ela pode até ir na salva, pode até chegar na salva ou no gasofilácio. Mas o propósito pode não chegar a Deus. Então tenha cuidado. É uma advertência, é um ensino para que nós cristãos, como verdadeiros servos, temos que ter todo cuidado para não agirmos com essa prática da hipocrisia dentro da igreja, na hora, até mesmo na hora do andamento do culto ao Senhor, ok? Espero que você possa pegar aí, né, o máximo de ajuda para o conteúdo que você vai estar ministrando. Então, vamos ao terceiro ponto. O terceiro ponto diz: Deus contempla o bem que fazemos. Deus contempla, ou seja, não estamos trabalhando ou prestando serviço para um Deus cego de consciência, um Deus que não olha, um Deus que não vê, um Deus que não percebe. Ok? Vamos ver então. Primeiro item diz: Deus que tudo vê. O Deus que tudo vê. Um dos atributos divinos é a onisciência. Deus é descrito nas páginas das Sagradas Escrituras como aquele que tudo vê. Para ele não existe surpresa, nem o desconhecido. Nada pode escapar da onisciência divina. Deus tudo vê. Ele vê a sua atitude, Ele vê as nossas atitudes, a forma como estamos agindo. Ele vê se o nosso íntimo, o nosso pensamento, como é que está, qual é o propósito do nosso coração. Ele vê, pois Ele é o Deus que conhece o mais profundo do nosso ser. Ele conhece, tá?
Então, para ele não existe o desconhecido, como diz aqui o comentarista. Então, tenhamos o cuidado ao praticarmos ações que podem não serem condizentes com os princípios éticos e morais, condizente com o reino de Deus. Pode não ser. E, não sendo, há um grave problema aí. Há um risco muito grande. Tenhamos esse cuidado. O segundo item diz: Deus que recompensa. Olha o valor, olha a riqueza deste conteúdo. Que após termos visto aqui nesses dois primeiros pontos, ponto 1, ponto 2 da nossa lição, a postura e o comportamento que deve ter o verdadeiro cristão. Por quê? Porque primeiro deve saber que o serviço cristão não está sendo prestado para o homem, é para Deus. E Deus, ele tem uma única maneira de ver as coisas. O homem pode ter maneiras variadas de ver as coisas. Isso vai depender do momento e de circunstâncias. Mas Deus não. Deus, como diz a palavra, Deus, ele vê diferente do homem. Pois Deus, ele vê o que está no coração. Deus vê o que está na mente. Deus vê o que está na alma, nas intenções. Ele conhece as nossas intenções. Mas o que mais nos alegra é que saber que este serviço que prestamos, nós estamos prestando para um Deus que, além de tudo vê, é um Deus consciente e é um Deus que contribui, ou melhor, retribui aquilo que fazemos para Ele. Não trabalhamos de graça para o reino. Tudo que venhamos a fazer, pode ter certeza que haverá uma retribuição por parte de Deus. Pois Ele é justo, Ele é sincero e verdadeiro. Estes princípios têm como base o próprio Deus. Ele é honesto, Ele é justo e Ele é verdadeiro. Ele é a verdade. Jesus disse isso. Jesus, um dia ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele diz, em hebraico se encontra, nos escritos nazarenos se encontra, Jesus dizendo: Ani, eu, Haderi, sou o caminho. Vê e Emet, a verdade. Vê e Raim, a vida. Então, olhando para essas três qualidades apresentadas por Jesus, o verdadeiro cristão vai chegar bem ao final deste trabalho e vai estar como homem de bem diante de Deus, porque trilhou o caminho da verdade pelos ensinamentos aplicados por Jesus. Ele conheceu a verdade, ele conheceu o caminho e assim conheceu a vida. Portanto, meu querido irmão, Deus é verdade, Jesus é verdade. E para finalizar aqui, eu quero dizer a você: você sabe o que é verdade? Sabemos que verdade é um fato incontestável, não pode ser contestado. Deus jamais será contestado. O homem não tem argumento para contestar a Deus, para contestar os ensinamentos de Cristo, pois são justos, fiéis e verdadeiros. Pois verdade, ela vai muito além de mera veracidade. Verdade é algo que tem como base o próprio Deus. Por isso, ande com verdade, seja verdadeiro, pratique a verdade e Deus recompensará. Tenha uma boa aula, que você, professor, e seus alunos sejam prósperos, muito prósperos, né, através desta lição, da lição número 8,
e que Deus possa enriquecê-los cada vez mais com bênçãos celestiais e que espiritualmente vocês cresçam juntos, professores e alunos, e o lucro maior será para o reino de Deus. E assim, fiquem com Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. O meu muito obrigado a você, inscrito neste canal, a você que ainda não é inscrito, se inscreva e compartilhe estes vídeos. Eu lhe peço, compartilhe esses vídeos para que muitas outras pessoas também sejam beneficiadas. Muito obrigado e a paz do Senhor Jesus.